Você sabe o que é diversidade e inclusão? A diferença entre sexo, gênero, orientação sexual e o que significa todas as letras da sigla LGBTQIAPN+. Eu sou Felipe Formariz, sou psicólogo, atuo com abordagem centrada na pessoa, na perspectiva existencial humanista. Já trabalhei com RH por mais de 5 anos, com as frentes de recrutamento, seleção, desenvolvimento humano organizacional e diversidade e inclusão. Hoje eu atuo exclusivamente com atendimentos para a população LGBT e vou conversar sobre a desmistificação da diversidade e inclusão LGBTQIAPN+, nos contextos organizacionais. Então, gostaria de começar aqui com vocês sobre alguns conceitos básicos, não é? Para a gente entender o que é diversidade e inclusão. Diversidade é tudo aquilo da qualidade do que é diverso, qualidades relacionadas a semelhanças e diferenças de pessoas, ou seja, tudo aquilo que faz parte do contexto humano, o que torna o humano humano, o que torna as pessoas únicas, seja em relação a gênero, sexualidade, etnia, deficiência, o que seja, o que torna cada pessoa única. Já a inclusão refere-se ao sentimento de pertencimento relacionado a um contexto, de como essas diversidades, essas diferenças são acolhidas, são abraçadas e respeitadas. Ou seja, dentro de uma organização, que é o contexto na qual a gente está abordando aqui, como uma pessoa pode ser acolhida dentro de uma organização, dentro de uma empresa, ainda que tenha todas as suas diferenças, que sejam religiosas, de etnia, como a gente já falou anteriormente. E uma interseccionalidade já está relacionada a essas diferenças sobrepostas umas às outras, como, por exemplo, uma pessoa LGBT que também faz parte do recorte do marcador social de ser uma pessoa preta. Agora, quando a gente fala em igualdade versus equidade, existe uma diferença. Será que você entende qual que é essa diferença? Aqui, a gente vai entender que igualdade é quando você dispõe dos mesmos artefatos, ferramentas, igualmente para todas as pessoas. Já na equidade, você entende qual é a diferença e a necessidade exata de cada pessoa para que você possa oferecer uma ferramenta específica para aquela necessidade. Então aqui na imagem você pode verificar, no campo da igualdade, todas as pessoas recebem a mesma bicicleta, o mesmo modelo de bicicleta. Isso não atende à necessidade de todas elas, mas é igualdade, oferecemos a mesma ferramenta para todas as pessoas. Quando a gente fala de equidade, é isso, é entender qual é a necessidade de cada um e oferecer qual é a ferramenta. Então, uma bicicleta adaptada para uma pessoa que não tem a mobilidade das pernas, onde ela possa se locomover usando as mãos, uma bicicleta mais alta para quem é mais alto, uma bicicleta mais baixa para quem é mais baixo e assim por diante. Assim também funciona nas empresas, entender qual é a necessidade de cada um e oferecer a melhor ferramenta para que aquela pessoa possa executar o seu trabalho da melhor maneira. A Verna Myers, ela é vice-presidente de diversidade e estratégias de inclusão da Netflix, e ela tem uma frase muito interessante que é: diversidade é você convidar para a festa. A inclusão é você chamar para dançar. Agora vamos desvendar esse universo da sigla LGBTQIAPN+. Vamos começar entendendo o que é sexo, gênero, orientação sexual, que é o ponto principal para aí sim a gente poder avançar especificamente para cada letra. Sexo é muito relacionado àquela perspectiva do que é atribuído ao nascimento, do corpo físico, do biológico, né? Então a gente tem essa questão relacionada com hormônios, cromossomos, isso está envolvendo toda a questão relacionada ao sexo, muito numa visão médica, biológica, biomédica. O gênero já é diferente. O gênero é uma construção social. Então, a partir daí, a gente já entende que, a partir do contexto daquela pessoa, do como ela se identifica, do que ela se espelha, da forma como ela se reconhece, é aí que a gente encontra qual é o gênero da qual ela se nomina, certo? Então, a vertente do gênero, nós temos as duas principais classificações, que são a pessoa cisgênero, que é aquela que se reconhece com aquele sexo que foi atribuído no nascimento. Já uma pessoa transgênero ou transexual, uma pessoa que já não se reconhece dentro dessa
nomenclatura que foi atribuída no nascimento como homem ou mulher, masculino e feminino, e já se identifica com uma classificação diferente daquela. A orientação sexual ou afetiva já se refere à condição de desejo, por qual tipo de pessoa aquela pessoa vai se atrair. Então, pode ser sexual e pode ser afetiva. Não necessariamente a pessoa se atrai sexualmente, ela se atrai afetivamente por alguém. Mas o que precisa ficar muito claro é que há uma orientação, não é uma opção. E aí, agora a gente vai caminhar para desvendar de fato cada letra dessa sigla. Então o L se refere às mulheres que se entendem como lésbicas, ou seja, as mulheres que sentem atração afetiva e ou sexual por outras mulheres. Já a letra G contempla os gays. Gays são homens que sentem atração por outros homens, afetiva e ou sexual. B já se refere à condição de ser bissexual. Bissexualidade, as pessoas bissexuais se atraem por pessoas de mais de um gênero. Pode ser tanto homem quanto mulher, ou, enfim, algum gênero que vai além do gênero que é tido como oposto, diferente do seu, ou até mesmo um gênero semelhante. O T se refere a pessoas trans. Como dito anteriormente, pessoas transgênero ou transexuais são aquelas pessoas que não se identificam com o gênero do nascimento, com o sexo atribuído no nascimento. É importante entender que aqui é uma condição de gênero e não de orientação sexual. Uma pessoa trans feminina, uma mulher trans ou uma mulher travesti, ela pode se sentir atraída por outras mulheres, inclusive. E aí seria uma mulher lésbica, ok? Se uma mulher trans se atrai por homens unicamente, ela é uma mulher trans heterossexual. E também temos as variações de homem trans, transmasculinos, as pessoas não binárias também podem ser entendidas como pessoas trans. Importantíssimo, a travesti é um gênero, é uma classificação, uma identidade de gênero exclusivamente feminina. É uma classificação principalmente latino-americana, também usada em alguns contextos espanhóis, né, da Europa, mas muito utilizado principalmente aqui na América do Sul. É uma identidade, além de gênero, é um posicionamento político desses corpos. Então, os pronomes dessas pessoas são pronomes femininos. Ela, dela. Não chamem essas pessoas de o travesti. Tá errado. Ok? A letra Q vem de uma sigla chamada queer, de uma palavra chamada queer, que é uma palavra estrangeira. Queer foi um posicionamento histórico de pessoas que eram chamadas de queer, que significava estranho, aberração, algo nesse sentido, que era um chamativo, uma ofensa bastante negativa para essa população. Então, as pessoas queer, elas vêm como uma forma de questionar e romper com os padrões de gênero e sexualidade, desrotulando toda essa normalidade que é pregada pela cis-heteronormatividade. E são as pessoas intersexo. Essas pessoas já têm as variações relacionadas à questão biológica. Então elas podem ter características de sexos distintos no mesmo corpo. Então pode ser que ela tenha, de repente, algum hormônio, ela é vista socialmente como uma mulher, mas ela tem hormônios muito masculinos, ou cromossomos que podem ter uma variação, enfim. Pode ter alteração física, corporal também, e é importante ter essa ideia de que as pessoas intersexo, elas existem, são reconhecidas, devem ser reconhecidas, e muitas vezes elas mesmas não sabem que são intersexo. Vão descobrir depois de muito tempo. Inclusive teve o caso da Karen Bacchini, que é uma super maquiadora. São as pessoas agêneros. Entra também nessa questão da transexualidade, mas essas pessoas já entram também muito nesse questionamento de gênero e não se classificam como um gênero masculino ou feminino. Elas
se identificam como alguém que não tem gênero definido, certo? Então elas podem até fazer uma variação, transitar, agir de uma forma muito fluida, porque essas pessoas não se prendem a esses rótulos de gênero. O A também pode estar relacionado a pessoas aromânticas ou assexuais. Essas pessoas podem ter essa alteração, essa diferença de lida com a sexualidade, onde não é necessariamente que as pessoas assexuais não sentem atração sexual. Não é isso. Elas podem talvez não sentir, mas pode ser que seja algo muito condicional, parcial. Então é muito variado. Cada pessoa tem uma experiência diferente. E a pessoa romântica vai na mesma perspectiva. Uma pessoa que não se relaciona afetivamente, romanticamente com alguém, ela pode ter afeto, mas não vai nessa perspectiva romântica. E pode ser também total, parcial, condicional, vai depender de cada pessoa. P já se refere às pessoas pansexuais. Pessoas pansexuais também se relacionam com mais de um gênero, só que aqui a principal diferença é que o gênero não é uma condição para a relação. Então, essa nomenclatura surge muito depois da nomenclatura da bissexualidade. É muito similar, os conceitos até entram nesse espectro. Algumas pessoas que se declaravam bissexuais antigamente, hoje já se reconhecem como pansexuais. E essa nomenclatura veio muito ao encontro do movimento de questionar gêneros, enfim, de como se relacionar. Então essas pessoas não se importam se é uma pessoa trans, se é uma pessoa cisgênero, se é homem, se é mulher, se é gênero fluido, não binário. Esse não é o ponto importante para que essa pessoa decida se relacionar com alguém. E N já se refere às pessoas não binárias. Pessoas não binárias também vêm para questionar essas variações de gênero, não está nesse espectro padrão da binaridade homem-mulher e podem ser um gênero fluido que transita entre esses dois polos, enfim, usa arquétipos e estereótipos de cada gênero para se expressar, enfim. Acho que fica muito aberto e pessoas não binárias, elas podem escolher a forma de serem chamadas, inclusive. Tem pessoas que falam, hoje a pauta é muito grande em cima da nomenclatura de gênero neutro, da linguagem neutra de gênero. Não necessariamente a gente precisa falar sobre colocar um E no final ao invés do artigo O, enfim. Acho que existem várias maneiras de se falar com uma linguagem neutra sem precisar fazer dessa forma, né? Que também é válida. Então, sempre aqui, o ideal é pergunte como essa pessoa gosta de ser chamada. Não tem erro. E aquele maisinho que vem no final da sigla, ele vem para dizer que existe uma sexualidade, uma expressão de gênero, muitas outras formas de orientação sexual nessa sigla e que é um espectro, ok? Tem muito mais coisa por aí. Vamos agora a alguns exemplos práticos. Diversidade é contratar uma pessoa LGBTQIA+, para o seu time. Inclusão é colocar essa pessoa em cargos estratégicos. Diversidade é ter pessoas surdas no seu time. Inclusão é oferecer curso de Libras para os ouvintes. Diversidade é ter pessoas LGBTQIA+ no seu departamento, no seu setor. Inclusão é fornecer um ambiente seguro, livre de qualquer piada de mau gosto. Diversidade é ter mães com crianças pequenas dentro da sua equipe. Inclusão é intercalar comemorações do happy hour também, às vezes, no horário de almoço. Diversidade é recrutar pessoas trans. Inclusão é garantir que essas pessoas sejam acolhidas, assistidas, respeitadas e que tenham seus nomes sociais, se tiverem, também respeitados e que sejam chamadas pelos pronomes que elas se reconhecem. Diversidade e inclusão se completam. A diversidade acolhe, mas a inclusão abraça. Essa frase é da Tânia Chaves, especialista em diversidade e inclusão, e foi LinkedIn Top Voice em 2022. Ok, então chegamos ao final. Aqui a gente passou por conceitos como diversidade, inclusão. Você já compreende agora o que é
sexo, gênero, orientação sexual, qual a diferença entre igualdade e equidade, o que significa cada letra dessa sigla LGBTQIA+, e recebeu até alguns exemplos práticos do que é fazer diversidade na sua empresa. Agora, se você gostou desse conteúdo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e nenhum novo conteúdo da Untri. Agora, se você é psicólogo ou estudante de psicologia, vem fazer parte da Untri. Tem todos os links aqui na descrição, você pode fazer parte desse time. Vem com a gente. Obrigado, um beijo, até a próxima. Tchau!